A história começa em um lindo dia com uma enorme multidão torcendo por Kyoesion. Em um ônibus, vemos um grupo de estudantes gritando pelo colégio Semion High. A multidão parece estar super empolgada enquanto torce por alguém chamado Choi Tae-il. No campo, um jogador está no home plate pronto para rebater em um estádio enorme. Ele tem um olhar muito sério no rosto enquanto o catcher espera atrás dele. O rebatedor ajusta seu capacete mostrando o quanto está focado no jogo à frente. Agora vemos o arremessador no montinho ouvindo os gritos do outro time. Olhando para o rebatedor, o arremessador parece estar sentindo a pressão do momento. Mas o rapaz com o bastão permanece completamente focado na bola que se aproxima. O arremessador está tão nervoso que sua perna está tremendo incontrolavelmente. Apesar do nervosismo, ele se prepara e arremessa a bola com toda a sua força. Os olhos do rebatedor estão fixos na bola enquanto ela voa em sua direção. Com um timing perfeito, ele balança o bastão e faz uma conexão poderosa. A bola é lançada alto no ar, voando em direção ao campo externo. Ele olha para cima em choque enquanto o árbitro grita que foi uma bola válida. Sem hesitar, o rebatedor sai correndo o mais rápido que pode. Ele mantém os olhos no prêmio enquanto corre pelas bases. Deslizando para o home plate, ele é declarado salvo, marcando uma corrida para sua equipe. A seção da multidão de seu colégio irrompe em celebração. Ouvindo seu nome ser cantado, Tae-il sorri, sentindo-se orgulhoso do que fez. Ele para um momento para recuperar o fôlego, ainda absorvendo os aplausos. Nas arquibancadas, seus torcedores estão radiantes com sua jogada incrível. Alguém que parece ser seu pai grita o nome dele com toda a força de seus pulmões. Tomado pela emoção, o homem chora orgulhosamente lágrimas de alegria por seu filho. O jovem jogador sente uma onda de felicidade ao ouvir o elogio de seu pai. Então a cena de repente volta um ano antes desses eventos. Estamos agora olhando para um grande prédio de apartamentos sob o tranquilo céu noturno. Lá dentro, alguém assiste a um jogo de beisebol onde um jogador acerta um grande home run. O narrador explica como o jogador se destacou em uma situação difícil para assumir a liderança. Um menino que se parece com Tae-il assiste ao 8º home run do MVP com pura admiração. No quarto mal iluminado, vemos o pai de Tae-il chamando seu nome. O homem então entra no quarto do filho perguntando por que ele ainda está acordado tão tarde. Tae-il apenas senta lá em silêncio com um olhar sombrio no rosto. Após um momento de silêncio, ele finalmente se vira para falar com o pai. O jovem então choca seu pai dizendo que acha que terá que largar o beisebol. Seu pai pergunta o que ele faria em vez disso e o menino sugere que ele apenas estudaria. Tae-il explica que ainda pode recuperar as notas se começar a se concentrar nelas agora. O pai parece confuso e pergunta por que ele de repente mudou de ideia. Mas o menino revela que isso não é repentino, pois ele tem pensado nisso há um tempo. Ele sente que suas habilidades são apenas medianas e não são boas o suficiente para se tornar um profissional. Além disso, ele acha que é muito baixo para se tornar um jogador lendário. Seu pai tenta tranquilizá-lo, mas Tae-il duvida que ele chegue a 180 centímetros. O homem tenta animá-lo dizendo que ele também cresceu até os 20 anos. Ele diz ao filho para ter um pouco de confiança, já que ainda tem mais 2 anos para treinar. O pai segura a mão do filho tentando dar-lhe alguma esperança para o futuro. Seu pai tenta argumentar com ele, mencionando seus dias de escola primária. O homem lembra ao filho que ele prometeu nunca desistir quando começou a jogar. Ouvindo isso, o menino olha para baixo, sentindo-se em conflito com sua decisão. Sua mente então volta para a 4ª série, quando ele pegou um bastão pela primeira vez. 7 anos se passaram desde que sua família o aplaudiu em um torneio juvenil. Ele se lembra que todas as suas memórias de infância giram em torno de jogar beisebol. O jovem lembra-se de treinar incansavelmente e nunca tirar uma folga. Ele se esforçava ao limite todos os dias para se tornar um jogador melhor. Mas mesmo depois de trabalhar tanto, ele ainda sentia que não era bom o suficiente. O menino sente que é muito comum e não quer desistir, mas não vê outra escolha. Ele começa a ficar emotivo enquanto tenta explicar seus sentimentos ao pai. O garoto admite que há muitos jogadores que são muito melhores do que ele. Seu pai diz que ele não precisa ser um jogador incrível, já que o beisebol é um esporte de equipe.
O homem explica que tudo o que ele precisa fazer é ser um jogador em quem sua equipe possa confiar. Finalmente, as palavras do pai fazem Tae chorar ao perceber que ele realmente ama o jogo. Seu pai então pergunta como ele poderia desistir de algo que ele realmente ama. O homem conforta seu filho dizendo-lhe para não crescer tão rápido enquanto lhe dá um abraço. Uma garota que parece ser sua irmã os avista e pergunta por que eles ainda estão acordados. Depois daquela noite emocionante, a cena transita para a luz brilhante do dia seguinte. Vemos então Tae e seu pai carregando caixas enquanto se preparam para ir a algum lugar. Entrando no carro, o pai parece alegre enquanto o filho ainda está perdido em pensamentos. Eles logo chegam a um grande prédio onde são recebidos por uma mulher amigável. Lá dentro, um grupo de crianças está animado para ver Tae enquanto ele entra com uma caixa. A atenção do jovem jogador é então atraída por alguém chamando seu nome. Um menino com um sorriso brilhante chamado Seojun acena alegremente para ele à distância. Seojun então se aproxima de Tae e o surpreende dizendo que tem um presente. O garoto menor então gentilmente coloca um pequeno presente na mão do jogador de beisebol. Tae olha para a palma da mão com uma expressão confusa no rosto. Com um sorriso orgulhoso, Seojun revela que fez o presente especial ele mesmo. Acontece que é uma pulseira de desejos que muitos atletas usam para ter sorte. Seojun explica que um desejo se torna realidade quando a pulseira finalmente se desgasta e quebra. Ele menciona alegremente que leu sobre isso em um livro e imediatamente pensou em Tae. O jovem diz que o vê como um verdadeiro irmão mais velho e queria dar-lhe um presente. Seojun então diz a Tae com entusiasmo que ele precisa fazer um desejo agora. Olhando para a pulseira, Tae leva um momento para pensar em seu único desejo verdadeiro. Ele fecha os olhos sabendo que seu desejo é simples porque ele só quer jogar beisebol por muito tempo. O jovem jogador pede silenciosamente que sua carreira no beisebol seja abençoada com boa sorte. A cena então muda e estamos agora no prestigiado Colégio Kyoesion. Este lugar é famoso em toda a província por ter um incrível programa de beisebol. Tae diz que era um bom jogador, então era natural que ele se inscrevesse lá. Ele parece sério enquanto está no campo com o uniforme de seu novo time. Mas o menino revela que, por causa dessa escolha, agora ele está preso em uma posição difícil. Vemos então uma imagem brilhante do prédio do colégio visto de fora. Tae entra no vestiário carregando suas mochilas escolar e esportiva. Um colega de equipe segurando um bastão o cumprimenta casualmente ao entrar na sala. Dentro do vestiário, um jogador sênior grita com os mais jovens para se trocarem rapidamente. Tae identifica esse cara como Go Jonpil, um capitão de disciplina rigoroso do terceiro ano. Jonpil é um rebatedor monstro com uma média impressionante e lidera a liga em home runs. Em pé ao lado de outro jogador, Tae olha para sua pulseira de desejos. Ele então apresenta o talentoso jogador em pé ao lado dele no vestiário. Este é Park Hee-jun, um jogador promissor conhecido por ser um batedor veloz. De repente, outro colega de equipe dá um tapa na nuca de Tae para chamar sua atenção. O cara pergunta por que ele estava tão atrasado enquanto agarrava seu pescoço com sua mão enorme. Tae percebe que esta equipe está cheia de monstros, mas o Ace An-jeon recebe a maior atenção. An-jeon é apenas um aluno do segundo ano, mas seus arremessos já excedem 150 km por hora. Ele é um jogador raro de duas vias, hábil tanto no arremesso quanto no bastão, o que atrai o interesse de times profissionais. O jovem jogador parece completamente sobrecarregado pela quantidade de talento em sua equipe. Ao contrário dele, An-jeon é super alto e pergunta com confiança por que está sendo encarado. Nesse momento, Jonpil entra furioso e grita com os alunos do segundo ano por estarem muito lentos. Um colega de equipe alegre pede a Tae para jogar bola, mas ele apenas diz para ir procurar outra pessoa. Ao passar, outro jogador esbarra em um veterano e rapidamente pede desculpas. O craque An-jeon olha para trás enquanto o veterano que foi atingido encara com raiva. Tae então chama An-jeon enquanto caminham lado a lado no campo. Mas outro jogador veterano se aproxima de An-jeon, acusando-o de desrespeito. O craque alega que foi um acidente, mas o jogador veterano fica ainda mais chateado. O veterano fica furioso, chamando An-jeon de desrespeitoso e arrogante. An-jeon apenas sorri de volta, dizendo que é arrogante porque é muito bom. Os dois colegas de equipe estão agora cara a cara e parecem prestes a brigar. Nesse momento,
Taeo se interpõe entre eles para tentar acabar com a confrontação. O veterano diz para ele não se intrometer, mas Taeo avisa que o treinador está vindo. Taeo aponta que, embora Anjon estivesse errado, o veterano também não estava sendo respeitoso. O veterano fica completamente sem palavras com a declaração ousada de Taeo. Após um momento de silêncio, o veterano concorda desajeitadamente com o que Taeo disse. Taeo então ordena que Anjon peça desculpas, o que ele faz sem hesitação. Taeo revela que há uma razão pela qual esses dois maníacos realmente o ouvem. Ele explica que tudo começou no ano passado durante as semifinais da Bandeira do Dragão Azul. Naquele jogo crucial, Go Junpil cometeu um erro enorme e perdeu a bola de vista. O jogador veterano tinha um olhar de pânico no rosto enquanto a bola voava sobre sua cabeça. Taeo era o campista central substituto e salvou o dia com uma recepção de mergulho. A situação era tensa, com corredores na segunda e terceira bases em um jogo de uma corrida. Junpil ficou tão grato que pegou Taeo e comemorou com a equipe. Desde que Taeo o salvou de ser o vilão, Junpil tem sido bom para ele. Quanto ao arrogante superastro Anjon, que ninguém consegue controlar. Houve um momento em que um rebatedor avançou para o montinho, pronto para brigar com ele. Taeo explica que Anjon é gentil com ele por uma razão semelhante. Aparentemente, Taeo teve que substituir como interbases e também ajudou Anjon. Anjon dá um polegar para cima a Taeo, mostrando sua apreciação pela ajuda. O jovem jogador apenas sorri de volta, feliz por ter o respeito do craque. De volta ao presente, Anjon de repente chama Taeo no campo. Os dois estão distantes enquanto Taeo pergunta o que ele quer. Anjon elogia Taeo, dizendo-lhe que ele tem um braço de arremesso realmente bom. Mas Taeo descarta o elogio e joga a bola de volta com um olhar sério. Anjon insiste que fala sério, pois pega seus arremessos, e sugere que ele tente arremessar. O jovem jogador diz que preferiria não substituir como arremessador enquanto joga a bola. A bola de beisebol bate com força bem no centro da luva do craque. O superastro diz a ele que não está mentindo e que seu braço parece ainda melhor hoje. Após uma piada sobre sua altura, Taeo fica bravo e joga a bola com toda a sua força. A incrível velocidade do arremesso deixa o craque da equipe completamente chocado. Outros jogadores ficam impressionados, um deles afirmando que foi um arremesso de 160 km por hora. O treinador então interrompe o treino e pede para todos se juntarem. A equipe inteira se reúne em volta do treinador para ouvir seu importante anúncio. Ele então anuncia que o primeiro jogo do torneio Bandeira do Dragão Azul será amanhã. O treinador diz aos jogadores que espera que eles joguem tão bem quanto têm praticado. Ele então pega uma prancheta e começa a anunciar a escalação inicial para o jogo. Como esperado, o treinador anuncia que o Anjon será o arremessador titular. O treinador continua nomeando jogadores como Park Hee-jun e Go Junpil. Ele então nomeia o primeira base Jeon Seung enquanto alguém bate o pé nervosamente. Finalmente, o treinador anuncia que Choi Taeo será o interbases titular. Taeo está em completa descrença e levanta os olhos com uma expressão chocada. Ele aponta para si mesmo, ainda sem conseguir acreditar no que acabou de ouvir do treinador. O treinador confirma com um sorriso que Taeo está de fato na escalação inicial. Anjon o olha com um sorriso orgulhoso enquanto Taeo fica ali em choque. Alguns colegas de equipe se aproximam para parabenizá-lo por entrar na escalação. Um deles o dá um tapinha no ombro, dizendo-lhe para mostrar sua defesa insana. O craque Anjon bagunça o cabelo dele de brincadeira e faz piadas sobre ele não estar no banco. Anjon então o elogia, dizendo que sua defesa é melhor que a dos outros jogadores. Mas suas palavras parecem chatear os outros colegas de equipe que ouvem o comentário. Taeo o adverte silenciosamente para tomar cuidado com o que fala porque os veteranos estão observando. O craque não parece se importar e diz que eles nem os verão novamente em alguns meses. Até outro colega de equipe concorda com Anjon, o que mostra o quão confiantes eles são. Park Hee-jun fica tão irritado assistindo outros interbases que quer se livrar deles. Taeo fica surpreso com sua declaração intensa e acha que ele está indo longe demais. O jovem jogador acha assustador como Hee-jun parece realmente querer dizer o que diz. Hee-jun esclarece que está apenas expressando seus sentimentos e não machucaria ninguém de verdade. Mas Taeo apenas o lembra que você não pode ser um jogador se fizer algo tão ruim.
O coração do garoto está batendo forte ao perceber que agora está na escalação inicial. Ele está animado para ser o interbases titular no primeiro jogo do torneio. Com uma determinação recém-descoberta, ele decide que deve treinar duro para o grande jogo. Mas nesse momento, o treinador chama seu nome para chamar sua atenção mais uma vez. O treinador o surpreende dizendo para ele não treinar e, em vez disso, descansar bastante. Ele explica que precisa manter sua condição para a importante partida. Enquanto isso, alguém está olhando para a impressionante coleção de troféus da escola. Um homem diz ao treinador que está surpreso que um jogador com uma média baixa tenha entrado na equipe. O treinador explica que apenas a média de rebatidas de Taiyo é baixa porque ele é bom em todo o resto. O outro homem aponta sua fraqueza, mas o treinador diz que outros jogadores podem lidar com isso. O treinador pensa consigo mesmo que esses jogadores são apenas um bando de encrenqueiros. Mas ele sabe que Taiyo tem uma qualidade especial que os une. Como o beisebol é um esporte coletivo, o treinador acredita no potencial do jovem jogador. Ele sente que Taiyo é exatamente o tipo de jogador que sua equipe precisa agora. No dia seguinte, no estádio de beisebol de Mokdon, é hora das eliminatórias do Dragão Azul. Os jogadores estão em campo aquecendo e se preparando para o grande jogo. Taiyo se surpreende ao ouvir seu nome sendo chamado das arquibancadas. Ele se vira e vê seu pai acenando para ele com um grande sorriso. Taiyo pergunta por que ele veio, já que está ocupado, mas seu pai queria ver sua primeira partida como titular. Seu pai então começa a torcer alto por ele, o que deixa Taiyo um pouco envergonhado. Seu adversário do dia é a escola Seoyak, o time que venceu tudo no ano passado. Embora tenham perdido alguns jogadores-chave, ainda são uma equipe muito forte. Seu arremessador titular é o mesmo que arremessou um jogo completo na final do ano passado. Anjão parece preocupado e pergunta se Taiyo está com medo de seu difícil oponente. Taiyo o tranquiliza, dizendo que não está com medo, mas apenas acha que o arremessador é forte. Anjão diz com confiança que o outro arremessador é um sol poente enquanto ele é um sol nascente. Outro colega de equipe se preocupa que Anjão arranje uma briga, já que ele não se importa com a antiguidade. O árbitro então chama as duas equipes para se reunirem e mostrarem respeito mútuo. Após as formalidades pré-jogo, o árbitro inicia oficialmente o jogo gritando play ball. Anjão assume sua posição no montinho do arremessador, pronto para enfrentar o primeiro rebatedor. Ele faz o arremesso e lança sua primeira bola do jogo com uma força incrível. O receptor mal consegue pegar a bola enquanto o árbitro grita strike. Com seu arremesso incrível, Anjão elimina facilmente os 3 primeiros rebatedores. Com o fim do inning, o árbitro sinaliza para os times trocarem de lado. Taiyo fica impressionado com o desempenho do seu companheiro de equipe e o elogia. Mas do outro lado do campo, o arremessador e o receptor adversários estão conversando. O arremessador parece confiante enquanto ajusta o boné, pronto para sua vez de arremessar. Ele então lança sua primeira bola, que também vem com uma velocidade incrível. O arremesso potente passa pelo rebatedor e o árbitro grita strike. Assim como Anjão, o arremessador adversário elimina facilmente o primeiro rebatedor que enfrenta. Taiyo diz aos seus companheiros de equipe para não subestimarem o arremessador adversário. O jogo então avança rapidamente, mostrando o placar ainda empatado em 0-0. Ambas as equipes não conseguiram marcar uma única corrida por 6 innings inteiros. Agora, na parte baixa do 7º inning, um jogador de Kyonesion está no bastão. O arremessador de Seoyak ainda está focado e pronto para continuar seu desempenho dominante. Um jogador finalmente consegue uma rebatida e todos no banco de reservas ficam chocados. Os jogadores gritam para o companheiro correr enquanto ele dispara em direção à primeira base. Ele desliza para a base bem a tempo e o árbitro declara salvo. A equipe agora está animada e todos estão torcendo para marcar uma corrida. O arremessador no montinho parece um pouco nervoso depois de ceder a rebatida. Ele respira fundo e encara o próximo rebatedor com foco intenso. Mas ele rapidamente elimina o próximo rebatedor com uma poderosa bola rápida. O rebatedor seguinte consegue rebater uma bola full, permanecendo vivo na vez ao bastão. Agora é a vez de Choi Taiyo rebater, e ele é o número 9 na escalação. Ele sabe que a equipe provavelmente o substituirá no bastão nesta situação crucial.
Mas, justo quando ele está imerso em pensamentos, o técnico de repente grita seu nome. O técnico repreende, dizendo para parar de sonhar acordado e ir para a caixa de rebatida. Tael se assusta com as palavras do técnico e rapidamente pega seu capacete. Ele está descrente de que o técnico realmente o está mandando rebater. Com o capacete e o bastão na mão, ele ainda não consegue acreditar que isso está acontecendo. O jovem jogador segura o bastão nervosamente enquanto se aproxima do home plate. Ele faz um balanço de aquecimento, tentando acalmar os nervos antes do arremesso. Nas arquibancadas, seu pai está entusiasmado por seu filho não ser substituído. Mas no banco de reservas, um treinador assistente se preocupa se Tael ficará bem. O treinador principal explica que não tem escolha porque precisam de uma defesa estável. No montinho, o arremessador adversário se prepara para lançar um arremesso potente. Ele encara o rebatedor e então solta a bola com uma velocidade incrível. Mas o arremesso é um pouco alto e o árbitro chama de bola. Seus companheiros de equipe o estão encorajando, dizendo para ele conseguir uma rebatida e impulsionar a corrida. Os outros jogadores estão tão envolvidos que dizem que ele tem que conseguir uma rebatida custe o que custar. No home plate, o rebatedor tenta acalmar seus nervos e se concentrar no arremessador. O arremessador lança uma bola rápida flamejante bem ao lado dele para o primeiro strike. Ele se ajusta e balança no próximo arremesso, mas só consegue pegar uma parte da bola. A bola voa para o lado para fora dos limites, resultando em uma marcação de foul. Foi uma marcação apertada, mas o giro na bola confirma que foi realmente um foul. Do banco de reservas, seus companheiros de equipe começam a gritar conselhos para ajudá-lo. A gritaria deles é tão alta que assusta os outros jogadores em campo. Um deles lhe diz para ajustar sua postura e não se inclinar tanto para a frente. Mas outro companheiro de equipe grita para ele apenas rebater agressivamente sem medo. Os dois então começam a discutir sobre qual conselho é melhor enquanto o outro rapaz fica irritado. Tael decide ignorá-los e lembrar dos fundamentos da rebatida. Entrando em posição, Choi Tael se prepara para enfrentar o próximo arremesso. No montinho, o adversário se prepara e lança a bola com uma velocidade incrível. Ele balança com toda a sua força, mas sente que não conectou com a bola perfeitamente. Mesmo assim, a bola de beisebol voa alto no ar, indo mais longe do que todos esperavam. Ele imediatamente começa a correr em direção à primeira base após o contato. Enquanto seus companheiros de equipe observam a bola subir, eles gritam para ele continuar correndo enquanto outro jogador marca. O corredor da terceira base desliza para o home plate e o árbitro confirma que ele está a salvo. Sem diminuir a velocidade, Tael contorna a primeira e faz uma corrida arriscada para a segunda base. Do banco de reservas, seus amigos estão descrentes, pensando que ele está forçando demais a sorte. Mas ele está determinado a conseguir, enquanto um jogador externo persegue a bola. Ele é confiante em todos os aspectos de suas habilidades no beisebol, exceto na rebatida. Com foco intenso, ele mergulha de cabeça em direção à segunda base. Deslizando na terra, ele alcança a base no exato momento em que o defensor chega com a bola. O árbitro faz a chamada e sinaliza "salvo", fazendo seus companheiros de equipe comemorarem com entusiasmo. Aliviado e animado, Tael celebra sua jogada bem-sucedida e ousada. Das arquibancadas, uma voz familiar pode ser ouvida gritando seu nome com orgulho. Um homem mais velho que parece próximo a ele está torcendo que ele é o melhor jogador. Ouvindo o elogio, o jovem atleta olha para a multidão com um leve rubor. Após aquela jogada incrível, o rebatedor número 1 infelizmente foi eliminado por strikeout. O sétimo inning termina sem que nenhuma corrida adicional seja marcada por nenhuma das equipes. O placar revela um jogo muito apertado, com a equipe de Tael mantendo uma vantagem de uma corrida. Voltando ao banco de reservas, seus companheiros de equipe o parabenizam pela incrível rebatida e corrida. Um jogador sênior chamado Jompil lhe diz que é isso que acontece quando você rebate com confiança. Ele tranquiliza o garoto, dizendo que conhece seu verdadeiro potencial e que ele apenas teve azar antes. Jompil então o aconselha a apenas relaxar em vez de se esforçar demais para jogar melhor. Outro jogador parece completamente chocado ao ouvir palavras tão gentis vindas de Jompil. De repente, um companheiro de equipe diferente o prende de brincadeira em um mata-leão por ter conseguido uma rebatida.
Este cara promete chamá-lo de se a sua corrida acabar vencendo o jogo inteiro. Ele então reclama do seu próprio desempenho e de como não conseguiu rebater o arremessador deles. Ele revela que será substituído no próximo inning e confia a defesa a Taeo. Mas o rebatedor ainda está focado na promessa e pergunta sobre ser chamado de Seu amigo fica irritado, perguntando-se por que ele está preso nisso enquanto eles estão falando de defesa. Taeo apenas sorri e lhe diz que é melhor ele manter sua promessa, já que ele a disse primeiro. Com um ânimo elevado, a equipe vai para o campo para proteger sua vantagem. O oitavo e o nono innings passam voando enquanto a defesa faz 3 eliminações rápidas. O placar final mostra uma vitória de 1-0 para Kyonesion. A Kyonesion High celebra sua vitória na primeira rodada do torneio, conquistada com muito esforço. Seus companheiros de equipe o elogiam alegremente porque sua rebatida foi o que salvou o time. De repente, Jonpil avista Anjon tentando ir embora e o chama. Ele grita em tom de brincadeira que você deve responder corretamente quando seu o chama. O treinador Song observa com um sorriso, pensando que Taeo sabe exatamente como lidar com Anjon. Outro homem então se aproxima do treinador por trás e o parabeniza pela vitória. Ele é revelado como a Myonga, o treinador da equipe adversária seu Yakhai. Os dois treinadores trocam algumas palavras amigáveis sobre o jogo difícil que acabaram de jogar. O treinador menciona que Kyonesion tem uma equipe que deveria ter chegado pelo menos às semifinais. Ele concorda que foi um sorteio muito azarado para sua equipe enfrentá-los tão cedo. Eles trocam um firme aperto de mão, mostrando um forte senso de respeito mútuo. O treinador então pergunta sobre o jogador número 9, dizendo que ele deve ter sido muito treinado. Surpreso a princípio, o treinador Song descobre que sabe que Taeo é um grande jogador versátil. O técnico adversário comenta que a defesa de Taeo é sólida, tornando-o um jogador desejável. Ele também observa com interesse que a média de rebatidas do garoto parece estar em ascensão. O técnico diz ao técnico Song que ele deve se sentir seguro com Anjon e Taeo em sua equipe. Mas o técnico Song menciona que Anjon está apenas passando por uma má fase e voltará a ser ótimo. O outro técnico então admite que tem observado Anjon desde o ensino fundamental. Percebendo que estava falando muito, o homem se desculpa por se estender tanto. Após a conversa amigável, os dois técnicos finalmente se despedem até o próximo encontro. Enquanto o sol brilhante começa a se pôr, os emocionantes eventos do dia chegam ao fim. Fora do estádio, a multidão começa a diminuir enquanto as pessoas voltam para casa. De repente, uma voz familiar o chama e um homem acena do estacionamento. O jovem atleta fica surpreso e feliz ao ver o pai esperando por ele. Toda sua família está lá para parabenizá-lo e ele pergunta quando sua mãe e irmã chegaram. Eles explicam que estavam um pouco atrasados, mas ainda conseguiram ver sua incrível rebatida. A família então se vira e cumprimenta gentilmente Anjon, que estava parado ao lado de Taeo. Anjon sorri calorosamente, pensando que é bom ver a família de seu amigo o apoiando. O amigo de Taeo pergunta sem jeito à irmã dele, Sumi, se ela tem estado bem. Ele fica sem graça quando ela usa uma linguagem formal, mas ela explica que parece estranho. Anjon diz a eles para pararem de falar e irem para casa, enquanto o outro rapaz está irritado. Para sua surpresa, sua mãe convida Anjon para se juntar à família deles para o jantar. Taeo protesta, dizendo que seu amigo come demais, mas Anjon apenas ri. Então Anjon declara que deveria chamar o garoto mais novo de agora em diante. O grupo inteiro chega a um restaurante de boa aparência para celebrar a vitória. Sentado à mesa, o pai pergunta a Taeo o que ele gostaria de comer. O garoto pede uma porção grande de jaj enquanto sua irmã decide por jampompom. Anjon então pede um prato de frutos do mar premium super chique e caro para si. O amigo diz a ele brincando para ir para casa, mas Anjon apenas muda seu pedido para jampompom. Logo uma deliciosa variedade de comida chega à mesa para todos desfrutarem. Durante a refeição, o pai de Taeo se vira para Anjon para fazer-lhe uma pergunta. O homem elogia as habilidades de beisebol de seu filho, o que deixa o garoto incrivelmente envergonhado. Anjon concorda e afirma que Taeo é honestamente o segundo melhor jogador da equipe deles. Anjon acha que é elogio demais, enquanto o pai diz que seu filho quer largar o beisebol. Essa revelação súbita deixa Anjon completamente chocado e totalmente sem palavras.
Ficando irritado, Anjeon pergunta se ele está louco, enquanto Tae diz a ele para tomar cuidado com o que fala. O jovem atleta diz que é apenas um pensamento que ele teve enquanto se preocupava com seu futuro. Seu amigo argumenta que beisebol é o futuro dele e resmunga sobre ele sequer pensar em desistir. Tae silenciosamente deseja poder jogar beisebol como seu amigo para aliviar suas preocupações. Na segunda rodada do torneio, ele novamente jogou como o rebatedor número 9. Embora não tenha conseguido uma grande rebatida, ele conseguiu chegar em base 2 vezes e roubou bases. Mesmo que sua rebatida ainda fosse decepcionante, sua defesa foi a chave para a vitória deles. Algum tempo depois do jogo, o técnico Song está junto ao campo parecendo muito pensativo. A cena então transita para o pátio da escola em um dia claro e ensolarado. Enquanto Tae passa, ele ouve uma voz familiar chamando seu nome de perto. Ele se vira para encontrar seu técnico e o cumprimenta, enquanto o homem parece surpreso ao vê-lo. O jogador explica que veio cedo para praticar rebatidas e o técnico elogia seu trabalho árduo. Com determinação nos olhos, ele se prepara para iniciar seu treino com a máquina de arremesso. Na gaiola de rebatidas, o jovem jogador assume sua postura pronto para praticar. Ele balança com intensa concentração na bola que vem da máquina. Depois que ele acerta outra, o técnico observa com um olhar pensativo no rosto. Seu técnico então o para no meio do treino para lhe dar alguns conselhos importantes. O homem aponta que seu centro de gravidade é muito instável e pede o taco. Pegando o taco, o homem mais velho demonstra a postura correta para um arremesso poderoso. Ele explica a importância de manter um core firme centrado no umbigo. O técnico também diz a ele para não se esforçar demais, porque pensar demais estraga sua forma. Devolvendo o taco, o homem encoraja o garoto a apenas balançar naturalmente. Após a lição, o técnico diz que está ansioso para vê-lo no próximo jogo. O jogador fica surpreso e se pergunta se realmente poderá jogar na próxima partida. Enquanto isso, outros 2 companheiros de equipe observam a sessão de treinamento particular de longe. Um deles acha estranho que o técnico esteja dando aulas diretas ele mesmo. O outro jogador parece sombrio, pensando em como ele estará se formando em breve. Ele parece com ciúmes e se pergunta por que o técnico está dando tanta atenção a Tae ultimamente. Um companheiro de equipe reconhece que Tae passou por um momento difícil, mas está se saindo bem agora. No entanto, outro jogador reclama que o garoto está tirando posições dos seniores que estão se formando. Com um olhar ameaçador nos olhos, ele decide resolver a situação por conta própria. Ele então sugere ao amigo que eles deveriam incomodar um pouco o jovem jogador. O rapaz explica que eles precisam abalar a confiança dele ou o amigo dele não conseguirá jogar. Mas seu companheiro se recusa a fazer isso com Tae, o que frustra o outro jogador. Ignorando o apelo do amigo, ele se afasta dizendo que vai resolver a situação sozinho. Um dia antes das semifinais, a equipe se prepara em seu vestiário. Anjeon se aproxima casualmente de Tae e o chama por um apelido brincalhão. Sentando-se ao lado dele, o veterano pergunta ao amigo se ele está se sentindo nervoso. Ele provoca o jogador mais jovem por ficar tenso antes de um grande jogo, o que o irrita. Anjeon então o tranquiliza dizendo que sua defesa sólida no campo curto traz estabilidade. Ele acredita que se Tae continuar a jogar bem, ele definitivamente estará nas semifinais. Só de pensar em começar nas semifinais do torneio faz seu coração disparar. Mas, apesar da empolgação, uma ponta de preocupação e pressão também começa a surgir. Tae dispensa a confiança do amigo, dizendo que ainda nem consegue pensar nas semifinais. Anjeon de repente se levanta para usar o banheiro, deixando seu amigo sozinho no vestiário. Enquanto o garoto continua a se arrumar, outro companheiro de equipe se aproxima dele por trás. O veterano ciumento o confronta com um olhar ameaçador e pergunta se ele está se sentindo feliz. Completamente pego de surpresa, o jovem jogador fica confuso com a pergunta repentina. O jogador mais velho o acusa de estar todo sorridente enquanto conversava com o craque do time. Ele então pergunta com raiva se ele gosta de tirar posições dos seniores que estão se formando.